Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Mulheres de Terra. Hoje com um assunto super interessante, voltado para mulheres 40 a mais. Estamos com uma convidada muito especial, que é a nutricionista Luciana Bezerra, que vai falar com a gente sobre a alimentação que pode ser a mais saudável para esse período tão complicado da mulher que está fazendo 40 anos. Vou apresentar primeiro a Luciana, que vocês ainda não conhecem, e depois a Soraya, que vocês já estão cansados de conhecer. Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Soraya? Muito obrigada, Luciana, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da importância desse tema, principalmente para as mulheres 40 a mais e para as 50 a mais como eu. Com certeza. Então, a gente espera que hoje a gente consiga ser um suporte aqui nesse nosso bate-papo despretensioso, mas com a pretensão de alcançar mulheres que se identifiquem, aprendam e tenham um norte através desse nosso bate-papo aqui. Exatamente. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana Bezerra, sou nutricionista, sou mestre em nutrição, né, e em saúde pública. E eu atuo há mais de 15 anos com obesidade, com saúde da mulher. E nesse bate-papo aqui eu espero realmente poder ajudar e trazer informações para que todas as mulheres possam, depois de ouvir esse podcast, se sentirem um pouco mais acolhidas, né, e com mais informações, né? Eu já quero entrar em polêmica. Adoro. Eu quero falar sobre a obesidade como doença, que é uma questão que muita gente ainda não enxerga como uma doença e tenta romantizar a obesidade. E quando a gente fala de obesidade, não são aqueles 5 quilos ou 10 quilos a mais que a gente tem, não. Então, isso, na verdade, é uma polêmica dentro da própria comunidade científica, né? Você tem linhas de profissionais, médicos, enfim, que não consideravam a obesidade como doença, mas ela é considerada uma doença. E ela acomete, a gente tem estatísticas de que até 2030, se a gente contar obesidade e sobrepeso, a gente vai ter 70% da população mundial, quase 70% da população com algum grau de obesidade, né? Ou sobrepeso, com algum excesso de peso. A obesidade, ela não pode ser de maneira nenhuma romantizada, mas a gente precisa ter muita coisa se evoluiu hoje. A própria classificação da obesidade hoje em dia, por exemplo, a gente não deve mais usar IMC. O famoso IMC, aquela continha. Altura. Né? O IMC, ele é um dado que a gente usa quando a gente está falando de população. Vou fazer um estudo grande, aí eu uso o IMC. Mas no individual, a gente não deve mais usar IMC hoje em dia, né? Hoje a gente tem outros tipos de classificação, mas a gente precisa ter um olhar muito diferenciado para a obesidade. Hoje, a gente diz que ela é uma doença, ela é um transtorno, uma doença de origem bio, psico, sociocultural. E é uma doença crônica? Ela é uma doença crônica, né? A gente tem que ter esse olhar como doença crônica, sim, porque você tem uma bioquímica e uma fisiologia própria para a obesidade. Então, assim, uma vez que se instala um excesso de tecido adiposo ali, né? A pessoa, por exemplo, ela não tem dificuldade de emagrecer porque ela tem falta de força de vontade. Porque, você, né, é só ter mais força de vontade, é só querer. Não é, você tem uma bioquímica, uma fisiologia que corrobora para aquilo. Né? O nosso cérebro, ele tende a manter a gente aonde a gente está, por uma questão de sobrevivência. E quando a gente começa a emagrecer, o que o seu cérebro pensa? Opa, tá acontecendo alguma coisa de errado. Peraí. Então ele começa
a trabalhar muitas vezes para preservar você. É como se fosse uma preservação da espécie. Os hormônios acontecem uma série de coisas. Então, a obesidade, uma vez instalada, ela é realmente difícil de reverter, desafiadora de reverter. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tratar todas as pessoas com excesso de peso na mesma categoria. Entendi. Existem pessoas que têm excesso de peso que são pessoas saudáveis. Hoje, eu acredito muito, né? Isso até foi um estudo recente que saiu. Hoje eu acredito em 2 tipos de obesidade: a obesidade clínica e a obesidade pré-clínica. A obesidade pré-clínica é aquela pessoa que tem o excesso de peso, ok, ela tem, mas ela tem os exames aparentemente saudáveis, ela faz atividade física. Então, ela tem que ser olhada numa outra categoria, de prevenção. Né? Eu tenho que olhar para aquela pessoa com um olhar de prevenção. E eu tenho obesidade clínica, que tem o quê? Resistência insulínica, excesso de gordura visceral, um estado que a gente chama de inflamação de baixo grau, ou um estado de inflamação, às vezes, mediano. Aquela pessoa precisa de um outro tipo de intervenção. E já que a gente está falando, Luciana, focando, né, mais diretamente nas mulheres e 40 mais, 50 mais, vivendo esse momento de climatério, de pré-menopausa, tem as questões também hormonais que eu, por exemplo, eu tenho uma genética que eu não tenho uma facilidade para engordar. Porém, nesse período de pré-menopausa e menopausa, eu já percebo que essa questão hormonal já mudou. Exato. Então, assim, eu vou contar, antes de eu entrar nesse assunto de menopausa propriamente dita, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. A mulher de hoje, né? Eu acho que a gente vem passando por transformações, né, ao longo da história. A gente teve as nossas ancestrais aí que ajudaram muito a gente chegar onde a gente está. Hoje nós somos mulheres gerentes, CEO, chefes, né? Hoje a gente tem cargos, hoje a gente tem, né, uma posição excelente, mas nós somos mães também, esposas. Cuidamos da casa, a gente resolve 1 milhão de problemas, mas a gente geralmente somos a última na nossa lista de prioridade. Então, essa mulher que tem isso tudo, ela, quando chega ali, geralmente nos seus 35 anos, é o que os estudos mostram, que ela está nessa situação, 35, 40, ela já está, assim, geralmente estabilizada mais, né? Mas ela tem toda essa carga. O cortisol dela tá lá em cima. O sono dela não tá legal. E aí, a gente tem também uma que se chama síndrome do doador humano. A gente doa o tempo todo. Carinho, atenção, amor, mas a gente não pode reclamar. A gente tem que estar sempre feliz. A gente tem que estar sempre bem. E aí é essa mulher que está nesse turbilhão. E nem solicitar, desculpa, Luciana, e nem solicitar que receba. Não, imagina, a gente não pode pedir ajuda. Porque não, a gente como é que é o nome? A Xena, né? A guerreira, não é isso? Então. E aí essa mulher, ela começa a ficar mais cansada, com mais sono, mais irritada, ansiedade. E vem, aí ela fala, meu Deus, eu não tô dando conta. O que tá acontecendo comigo? Aí ela começa. Só, gente, que a menopausa, aquilo que a gente chama de perimenopausa, ela começa 10 anos antes, em média. Então, os nossos hormônios, já com a progesterona... 10 anos antes de quantos anos? Então, isso é muito relativo de mulher para mulher, tá? Mas, assim, a gente fala que 40 é a fase de atenção, porque, em média, a partir dos 50, normalmente é que começa a entrar a menopausa, né?
A menopausa mesmo é a ausência de menstruação, pelo menos um ano. Eu tenho que estar um ano, né? Aquelas oscilações a gente não considera, né? Então, esses hormônios, eles diminuem. E esses hormônios corroboram ainda mais para essa situação. Então, eu tenho uma mulher que está no ápice do estresse, da ansiedade, de tudo, e eu tenho um organismo em reorganização hormonal. Então, essa mulher fica mais cansada, mais irritada, mais ansiosa, a libido dela tá lá embaixo. Com a obrigação de se manter no shape. De se manter no shape, de agradar o marido, né? E, enfim, de todo esse contexto. E não é só ela, eu tenho uma reorganização hormonal. Então, eu digo muito no meu consultório, para quem eu atendo, que não, você pode ter a melhor dieta do mundo, você pode ter o melhor suplemento do mundo. Se você não reorganizar, não se reorganizar internamente, não melhorar a sua saúde emocional, não se reconectar com você, não resolver esse universo, não tem suplemento, dieta, nada que aconteça. Porque para eu poder ter uma mudança real, eu preciso mudar o meu comportamento alimentar e de vida. Para eu mudar o meu comportamento, eu preciso de adesão. E eu preciso repetir aquele novo comportamento várias vezes para o meu cérebro entender que é um novo comportamento. E como que eu faço isso? Posso falar uma palavra, se eu tô me achando, vou melhorar, se eu tô me achando um zero à esquerda. Como que eu vou fazer essa transição? Sim, Luciana, porque diante das cobranças que a mulher sofre no meio profissional, dentro da sua família, Exatamente. no ambiente da sua igreja, nos ambientes sociais. Não tem como. Não tem como, porque cada vez que ela se posiciona dentro daquilo que internamente a faz reconhecê-la como estar bem, ela acaba confrontando, né, com essas concepções que essa sociedade acaba impondo sobre ela. E aí eu vou estar sempre me colocando como exemplo, porque eu me acho eu sou a corrompida, eu sou a que anda na contramão, eu sou a pelo avesso, porque viver hoje, estou com 54 anos, viver esse tempo em que aos 53, eu creio que agora eu estou entrando na menopausa pelo tempo que eu estou sem menstruar. Esse período da perimenopausa até a menopausa foi o período que eu mais me revelei, porque entendi exatamente que se eu não me posicionasse dentro daquilo que eu me reconheço feliz, me reconheço bem, sem agradar a ninguém, sem me preocupar com as expectativas do outro, cada vez mais eu venho me fortalecendo e reconhecendo o quão pesado é. E eu imagino que por esse seu posicionamento, essa sua passagem, em geral, deve ter sido muito mais tranquila. Ou não? Então, históricos familiares, vamos lá, né? Porque normalmente a gente pode considerar as questões familiares das mulheres da família para que você leve isso em conta, né? Eu me lembro, vou contar algo até engraçado, que eu sempre fui muito limite, 8 ou 80, né? E se eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu gosto. Eu venho de uma família que tá sempre tentando amenizar as situações e a Soraya vindo na contramão sempre dizendo, não, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Chegando ao esse período que eu senti que aperto, falei, opa, eu estou vivendo o momento de perimenopausa. Eu estou realmente, o meu sono já não é mais o mesmo, eu estou me sentindo ansiosa, enfim, vários sintomas. São mais de 100 sintomas, né? E eu tava lá com uns
uns bons tantos. E aí tem um histórico da minha avó materna, que conta-se na família que quando ela estava vivendo o período de menopausa, ela teve que ser internada numa clínica psiquiátrica, naquela época chamada Casa de Loucos, Aham. né? E aí esse foi o período que eu fiquei mais intensa nos meus posicionamentos. Quero, quero, não quero, não quero. E eu me lembro que a minha mãe, em algum momento, falou: minha filha, você precisa se cuidar, porque lembra da sua avó, acabou ficando louca, ela precisou ser internada. E eu falei: tá todo mundo achando que eu tô doida, mais doida do que todo mundo sempre achou. Então, que eu eu sempre fui. acho que esse deve ser um dos sintomas bons da perimenopausa, É. que é você falar, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Mas quando a mulher consegue romper, Sim, essa porque a barreira. maioria não vai você conseguir, imagina viver óbvio. todo esse processo e ainda viver a Sim, pressão é. da repressão? O que eu acho, assim, que a gente precisa ter uma das primeiras informações, assim, que eu quero deixar muito claro, assim, a menopausa, ela não começa nos ovários. Ela começa muito antes, tá? Na forma como a gente vive, na forma como a gente dorme, na forma como a gente trabalha e na culpa e na maneira que a gente deixa de cuidar de si. Então, eu acho que esse é o começo da menopausa. Alimentação também, né? Alimentar, não, maneira como você se cuida, como Sim, você. sim. Esse contexto todo. A segunda coisa é assim: as pessoas precisam entender que é um processo que acontece com a mulher e que ela não tem que se sentir culpada. Ela tem que buscar ajuda, óbvio. Hoje a gente tem muita coisa disponível. Alimentação, atividade física, suplementação, a gente tem uma série de coisas. A mulher precisa buscar ajuda, mas ela precisa entender que tá tudo certo ela ficar irritada. O hormônio dela tá completamente alterado. Tá tudo certo ela ter dificuldade para perder peso. Tá tudo... E aí você tem uma série de cobranças. Os filhos, o marido, como assim? Pô, tem uma semana que a gente não tem relações. Ela é uma mulher que é aquele contexto que eu já falei para vocês, e é um corpo em reorganização hormonal. Então as pessoas precisam entender esse contexto. E a mulher precisa respirar e falar: tá tudo certo. O que eu posso fazer para melhorar? Porque um dos sintomas é a perda da libido. A perda da libido eu tenho aí a libido, gente, ela está muito relacionada também ao contexto ali de vida, né? Uma mulher com alto nível de cortisol, o que é o alto nível de cortisol? É aquela mulher que vive num estresse crônico. Acho que todas. É, Ou a maioria. a talvez, maioria que vive esse estresse crônico, sabe? Que tem que ser um polvo, eu chamo de mulher polvo. É aquela mulher que tem que equilibrar milhões de pratos ao mesmo tempo. Ela vive num estresse crônico, ela vive num cortisol alto. Não tem como ter libido. Desculpa, homens. Não Isso tem acontece como. independente da menopausa, né? Independente. Mas quando chega a menopausa, isso é intensificado. Muitas vezes os sintomas já estão ali. Alguns específicos da menopausa, não. Por exemplo, fogacho, o ressecamento vaginal. A gente tem uns que são mais específicos, né? Mas esses de ansiedade, irritabilidade, todo esse universo, eles já estão ali. Muitas vezes, quando a menopausa chega, né? A menopausa, a mudança hormonal intensifica sintomas que já estão ali, porque aquela mulher vive um ambiente hormonal de estresse crônico. Inclusive, a gente vê reclamação dessa falta de libido mesmo em mulheres que não estão na menopausa por conta de todos esses fatores, né? Todos. A gente já, na verdade, assim, tem a história, né? A menopausa vai começando antes, esses hormônios vão decaindo, eles não decaem da noite para o dia, né? Isso é uma. Mas essa mulher, ela vive um estresse. Gente, não tem como você. Mais uma vez eu repito, não tem como você ter libido se você vive um ambiente de estresse crônico. Isso é muito fácil, um ambiente desse é muito fácil para as mulheres do dia de hoje, né? Dá conta, como você falou. 1000 Sabe, pratos, não tem- equilibrar não tem 1000 como, pratos ao não mesmo tem. tempo. E aí, né, algumas pessoas perguntam: Luciana, mas qual
o que que tem esse contexto a ver com a nutrição? Porque até agora a gente não falou de nada de alimentação, né? As pessoas ali devem estar perguntando. Por que isso? Tem tudo a ver. A gente precisa olhar o ambiente, né? Como que essa mulher vai parar para cuidar de si se ela é a última da lista de prioridade dela? Ela leva o marido para o médico, ela leva o filho para o médico, mas ela desmarca o ginecologista dela 10 vezes. Isso é muito interessante, essa visão de você como profissional da área de nutrição, né? Levar em conta que não é só sobre a alimentação, é todo um contexto e tratar Gente, tudo isso é necessário. É todo um contexto. É porque é muito fácil a gente imaginar que uma mulher que trabalha, sei lá, 8 horas por dia, vamos colocar por baixo, porque a gente sabe que Primeiro turno. 8 horas por dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. Aí ela chega em casa, ainda tem que dar conta dos filhos, tudo mais, e vai pensar a alimentação, porque a gente sabe que uma alimentação mais saudável, ela precisa ser pensada. Ela precisa não só ser pensada, Amanda, ela precisa ser vivida, que é diferente. Uma coisa é a motivação. Motivação é fagulha. O que te motiva Disciplina. é outra. Eu preciso viver aquilo. Eu preciso viver aquela alimentação. Eu tenho que me reconectar com a minha alimentação. Eu tenho que aprender sobre os sinais de fome e saciedade. E para eu estar nesse contexto, eu preciso viver isso. Como uma mulher, como essa que você está falando, como ela vai conseguir viver novos hábitos? Porque assim, eu penso que para a mulher que está exausta, cansada, quando ela chega em casa, ela vai no mais fácil, que é o ultraprocessado. E aí eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Então, vamos lá. A gente teve um que a gente chama de transição nutricional, né? A gente hoje vive num país que é o 5º país mais obeso do mundo, mas a gente também tem desnutrição. Pois é. A gente, no mesmo contexto, a gente tem desnutrição e nós somos o 5º país mais obeso do mundo. As mudanças da vida de hoje, né? Várias mudanças, a gente tem mais tecnologia, a gente trabalha em home office, a gente está mais parado, né? A gente teve uma série de mudanças. E nessa transição nutricional, a gente está mais ligado com os alimentos ultraprocessados, né? Eles são vilão? Sim, se eu tiver ele como maior representatividade na minha alimentação, tá? Porque hoje o que conta mesmo é o que a gente faz na maior parte do tempo. Eu não acredito em alimento vilão e nem alimento salvador, tá? Eu acredito no que você faz na maior parte do seu tempo. Se eu concentro a minha alimentação, maior parte dela de ultraprocessados, eu vou ter uma maior probabilidade de doenças. Saiu um grande estudo há uns anos atrás que ele mostrou que se você substituísse, foi um estudo grande, longitudinal, de muitos anos, né? Se você substituir 10% do que você consome de ultraprocessados por alimentos naturais e minimamente processados, você reduz em 50% a probabilidade de desenvolver um câncer. Ou seja, eu reduzo 10%, eu ganho 50%. Isso mostra o impacto do ultraprocessado, tá? Mas também não é para ser radical, não é radicalismo. É você entender que eles não devem ter a maior representatividade na sua alimentação. Fazer parte da rotina, deve ser uma coisa e aí eventual, né? Entendeu? Por quê? Só fazer um adendo aqui, tá, gente? Leite condensado não é ultraprocessado, tá liberado. Eu digo, gente, que estar liberado
tudo pode, dentro de um contexto, dentro de uma situação. Você não pode ter um problema e usar da alimentação como resolução daquele problema. Tá, de forma isolada. Eu falei do Não leite é condensado porque Você não pode, não deve fazer isso. Agora, por que não comer um brigadeiro? Isso, eu falei Certo comer brigadeiro. eu evito muito ultraprocessado, mas e aí na minha cabeça o leite condensado era um ultraprocessado e eu fiquei tão em paz quando eu descobri que não é. Porque não é. Então, Assim. eu acho que a gente não pode a gente não deve se permitir radicalismos, porque tudo que é restritivo leva em geral, leva um gatilho de culpa. Então, nada que é muito restritivo. Eu não, por exemplo, as dietas restritivas, elas de maneira isoladas, elas levam a gatilhos. Entende? Vai ter uma hora que você vai ali meter o pé na jaca e não vai voltar então nunca mais. eu preciso trabalhar a minha consciência alimentar. Então, na minha consciência alimentar, se eu conseguir trabalhar isso, por que não um brigadeiro? Tá tudo certo. Agora eu não posso brigar com meu marido, estar insatisfeita no meu trabalho, ter uma série de questões e usar um prato de brigadeiro para resolver o meu problema. Luciana, entendi. É essa a diferença. Eu queria ouvir tua opinião sobre esse radicalismo nutricional que a gente vê por aí, sobretudo na internet. Então, eu acho que eu não sei se eu sou a melhor pessoa, porque eu sou completamente fora de radicalismo, né? Para mim, nada que é radical vai levar... O que a gente precisa? A gente precisa pegar a pessoa que ela está nesse ponto A e ela quer chegar no ponto B, ela precisa passar por essa trajetória. Ela vai ter não é uma trajetória linear, ela vai fazer assim e vai para chegar aqui, tá tudo certo, mas ela precisa sair daqui e chegar aqui e ela não voltar mais para cá. Para eu traçar isso aqui, eu preciso mudar o meu comportamento. Para eu mudar o meu comportamento, eu preciso de adesão. E eu só tenho adesão naquilo que eu consigo repetir mais vezes, para que passe a fazer parte do meu novo hábito. O que é restritivo, em geral, eu não consigo... em geral, eu não consigo que aquilo vire. Até porque não vai se adaptar para todo mundo, as pessoas têm vidas diferentes. Eu não vou diferentes. conseguir manter aquela estrutura para sempre. Então, eu sou completamente a favor, contra qualquer tipo de radicalismo. Eu sou a favor da gente trabalhar a consciência alimentar. E a possibilidade, né? E a possibilidade. Eu preciso fazer boas escolhas. E boas escolhas está num prato de salada, mas a boa escolha também pode estar num bolo de cenoura com brigadeiro. E tá tudo certo. Olha que cara de felicidade. Gente, eu tô aqui caladinha, só segurando. Porque Gente, eu vou colocar agora sobre a mesa tudo aquilo que tava aqui dentro engasgado. Cada vez que a Luciana fala, olha, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que também tá tudo bem para cada um que tem realmente a sua consciência trabalhada sobre aquilo que está te trazendo um equilíbrio. Exato. Tá tudo bem. Para mim, por exemplo, Luciana, como hoje eu estudo engenharia agronômica e aí eu sou a louca mesmo do estudar, e aí eu vou lá para fitoterapia, porque eu amo a questão da manipulação das ervas e tudo mais. E aí eu me deparo, por exemplo, com algumas informações que são bem, vou trazer de forma rasa, quando você fala sobre os ultraprocessados, e eu fiquei aqui. Não, pode ser. Glifosato. Glifosato é um princípio ativo de venenos, vamos colocar de forma muito... que venha ficar de fácil entendimento para todo mundo. Glifosato é um princípio ativo de venenos que são adicionados, que são colocados no cultivo, tá? Vamos lá. E existem dados, estudos que mostram o glifosato como um dos responsáveis, por exemplo, câncer,
autismo. E eu nem vou muito longe, não, mas de várias coisas. Só para encurtar a conversa, porque eu estava engasgada, tava muito engasgada aqui. E aí, eu acabo sendo um tanto radical, mas isso me traz equilíbrio. Não, então E é exatamente pelo... traz. Eu coloquei que se o radicalismo, para a maioria das pessoas que vão a uma nutricionista com aquela intenção, eu preciso melhorar, eu preciso emagrecer, seja lá por qual motivo for, acaba realmente se sentindo numa necessidade de cumprir a tarefa de emagrecer ou então baixar taxas, né? E quando eu me deparo com você como nutricionista falando, não, tá tudo bem, eu também entendo que tá tudo bem a partir do momento que a pessoa vê isso de forma equilibrada. Para mim, por exemplo, eu não consigo ver. Eu como um bolo, ontem mesmo, eu fui convidada para um aniversário que eu comi brigadeiro, mas isso é uma vez na vida e outra na morte, por quê? E aí, vamos lá, psicológico, a mentezinha aqui da Soraya já diz assim, olha, você está num tempo em que há riscos de aumento de taxas, e aí você comer tudo bem, mas você comer mais, e para mim, isso não me confronta, isso me traz uma tranquilidade, me traz um equilíbrio. Ok. Você como nutricionista, quando fala sobre ultraprocessados, esses ultraprocessados vêm de alimentos cultivados com toda essa carga aí de venenos, de agrotóxicos, que você deve saber, claro, você como profissional, você sabe que influencia em N tipos de doenças que hoje acometem não só a mulher, mas a criança e por aí afora. Queria te ouvir um pouco sobre então, isso. Vamos lá. O que acontece? O problema reside no excesso. Esse é o problema, tá? O que a ciência mostra, o problema está no excesso. Pessoas como você é difícil você você poder fazer esse tipo de coisa. Porque hoje, o que é mais barato? Vou te dar um exemplo. Boa. O que é mais barato? Uma lasanha de uma determinada marca, além da facilidade. Eu sou uma mulher, cansada, papapá. Eu tenho muito mais acesso, aquilo ali é muito mais fácil. Então, o problema hoje está no excesso do consumo. Em geral, é muito mais fácil. De ultraprocessados, tá? Hoje, eu brinco que o que você precisa fazer na maior parte das vezes? Comer aquilo que Deus fez. Isso nem é uma brincadeira. Na maior parte das vezes. O que eu falo aqui é o radicalismo em tudo. Tá? O radicalismo em tudo. Em nenhuma das situações na vida, na minha opinião, o radicalismo leva a gente a lugares Concordo bons, plenamente. tá? O problema do ultraprocessado é que é o excesso. Hoje, as pessoas, elas não comem ultraprocessado uma vez por semana. Por vários fatores, né, vários Luciana? fatores. Pelo preço, pela comodidade, pela praticidade. Uma vez. E também tem uma outra questão. O Todos sabor esses também. alimentos, eles são preparados propositalmente de forma a trazer, vamos lá, não sei se essa seria uma palavra correta, mas um vício. O que acontece? Esses ultraprocessados, eles são adicionados de substâncias que, em geral, elas ativam, elas dão uma maior palatabilidade. E elas ativam determinadas áreas do nosso cérebro e está muito ligado à dopamina, que é um super hormônio. E aí, o que acontece? Quando a gente consome mais esses alimentos, a gente tem, no momento daquilo, a gente tem uma descarga de prazer. E tá tudo certo. E aí eu vou fazer agora... E quando eu retiro, muitas vezes eu fico... Não é vício, mas eu acabo ficando mais dependente porque eu quero ter aquela sensação de novo. Então, esses alimentos, eles são estrategicamente mais palatáveis e a gente acaba querendo consumir mais. Então, quanto mais eu sou
eu tenho acesso àquele tipo de sabor, mais eu vou ficar dependente bioquimicamente mesmo falando. Mas assim, mais uma vez, gente, não é para colocar medo nas pessoas. Não é medo, é um olhar de equilíbrio. Eu devo ter uma alimentação mais equilibrada na maior parte das vezes. Porque se eu fizer isso, uma vez ou outra que eu tenho acesso, está tudo bem. Eu quero só fazer um adendo sobre essa questão de ser mais palatável, né? Os alimentos, né, dessas grandes indústrias de ultraprocessados que a gente conhece, que fazem a produção e distribuição para o mundo todo, há algum tempo atrás foi detectado que o sul global, os alimentos destinados a crianças de até 2 anos possuíam um nível de açúcar muito mais alto do que de outros países do mundo. Então é como se os países pobres eles fossem um laboratório. Vou além, não é nem um laboratório, é um espaço de criação de vício mesmo. Porque você já vicia essas pessoas, essas crianças, desde a infância a açúcar. E aí depois fica muito difícil. Muito difícil. E aí aquela fala de que, gente, todo mundo sempre comeu pão, todo mundo sempre comeu açúcar. A Soraya não vai colocar o pão no meio da história, não. Deixa o pão que é. Não, o pão vai entrar. Deixa o pão que é. Porque hoje, quando se fala sobre alimentação, a primeira a apanhar se eu é for o no pão. nutricionista e ele falar pra mim assim, tira o pão. Eu tiro o nutricionista. Eu não vou falar nada porque pode ter outros nutris me olhando. Tira o Então, pão. eu não vou falar sobre isso. Enfim. Então, deixa só eu complementar. Então, que a questão não é o pão. A questão não é o açúcar. A questão é o que vem hoje no pão e nesse açúcar, a partir do momento em que, desde o cultivo, lá da cana-de-açúcar, do trigo e de tudo mais. Então, não é mais o mesmo pão. Se a pergunta que a gente tem que se fazer é não é por mais que o mesmo trigo. Né, que nós, países sul-americanos, recebemos uma quantidade de açúcar maior do que outros lugares do mundo. O que está acontecendo assim, a gente está passando por uma revolução na indústria alimentícia, em geral, tá? A gente vê em vários, a gente está passando por uma revolução industrial. O que está acontecendo? As indústrias estão começando a ter a necessidade de ter um novo olhar. Não porque elas são boazinhas. Com certeza não. Porque tá sendo. Porque claro. Alguns países estão muito mais avançados do que a gente. Eu não vou entrar nessa seara, porque nem é muito a minha expertise, né? Eu não estudo muito. Mas quando você fala de agrotóxicos, a gente tem hoje uma legislação muito mais defasada do que vários outros países. A gente tem hoje permissão de uso de determinadas substâncias que lá fora há muito tempo já é proibido. Né? Então, E ainda tem mais dados altíssimos de tipos de substâncias que vêm agrotóxicos, que vêm de outros países e que o Brasil não são usados e o Brasil importa. Pois é, então assim, a gente está passando por essa revolução. Então as indústrias estão começando a estar de olho. Elas estão criando, você pode perceber aí, que hoje você tem em grandes indústrias, por exemplo, de origem de proteína animal, por exemplo, que estão fazendo produtos de origem vegana, por exemplo, né? Hoje, indústrias que estão hoje fazendo hambúrguer, alguma linha vegana. Hoje você tem indústrias que tem que botar lá percentual de determinadas coisas. Hoje, indústrias mudaram o tipo de gordura. Porque você tem uma legislação sobre gordura. Enfim, então você tem toda. Hoje a gente está caminhando. Porque hoje não sei se vocês começaram a observar que hoje tudo tem proteína. Agora a carne chama proteína. Não água tem água proteica. Isso é por quê?
Porque a gente tem aí um estudo, vários de muitos anos, que a gente precisa consumir mais proteína do que a gente está consumindo. Porque a gente come, né? A gente precisa. Então, a indústria está ligada nessas mudanças. Isso tem acontecido muito porque a gente pode parecer que é lento, que ainda não está, mas as pessoas estão mudando. Mas A gente está começando a ter um outro olhar. Então, Então, está acontecendo uma pressão. exato. Luciana, você Então, não acha que essa questão da proteína também não é uma pressão industrial? Então, vamos. Porque assim, a gente, você precisa comer mais proteína, mas nunca é uma proteína comida de verdade, é uma proteína na embalagem. Então. Vamos lá. A gente tem sim, né? A gente tem, inclusive, isso tem correntes, né? De estudos, né? E que falam realmente que tem aí uma pressão na indústria animal, né? Principalmente em alguns países que tem essa indústria como número 1, vamos dizer assim. Então, tem sim uma pressão aí tem. Mas existe um embasamento científico de que nós precisamos consumir mais proteína do que estamos consumindo. Então, como a gente está falando aqui de mulher, por exemplo, mulheres, o que a gente precisa comer mais proteína? Se você for pegar hoje e analisar a sua alimentação, eu posso estar enganada, mas muito provavelmente você está comendo menos proteína que você precisa. E nós precisamos de ter um consumo de proteína adequado. E nós, em geral, não estamos tendo, tá? Porque a ciência mostra que, por exemplo, a mulher, a gente começa, por conta dessa questão hormonal, a gente começa a perder massa magra. Há 35 anos a gente já está começando a perder massa magra. Então, a gente tem que fazer atividade física. A gente tem que... Não gosto dessa palavra, dessa frase. A gente deve fazer atividade física. Que a gente goste. No início que você goste, eu brinco que o mundo maravilhoso de Bob é musculação. Mas você tem que fazer aquilo que você conseguir iniciar e manter. Você precisa fazer uma atividade física. Você precisa ter proteína livre em todas as suas refeições para que você forme músculo. Você precisa de um consumo maior de proteína, sim. Não tem jeito. Eu queria fazer uma pergunta. Mas, só para concluir, mas o ideal é que a gente conseguisse consumir essa quantidade de proteína que a gente precisa de forma natural. Então, eu já Mas retiro a pergunta. Eu uso muito essa frase com as minhas pacientes, com as pessoas que eu dou aula, que eu explico. O mundo maravilhoso de Bob é um. Mas o mundo maravilhoso de Bob não necessariamente vai resolver a sua vida. Qual é o mundo maravilhoso de Bob? Comer só orgânico. Exemplo. Qual é o mundo maravilhoso de Bob? É eu comer a maior parte de alimentos naturais. Entende? Mas eu preciso ter a minha cabeça, por isso que eu sou contra o radicalismo. Eu preciso ter a ideia... Radicalismo alimentar, esse terrorismo que fazem hoje em dia, né? Porque da mesma maneira que eu panfleto não radicalismo, então da mesma maneira que eu falo para você, precisamos ter uma alimentação natural, consumir mais orgânicos e tal, eu também preciso entender que tá tudo certo em determinados momentos eu lançar a mão. Porque nem todo mundo vai ter esse acesso. Porque também. nem todo mundo vai ter esse acesso, nem todo mundo vai conseguir. Então, eu preciso de uma coisa chamada adaptabilidade. Eu preciso adaptar. Noção de realidade. Noção de realidade. Do outro. Agora, se eu tiver condição de escolher, ok. Mas, assim, não é fácil você atingir uma meta proteica. Não é. Eu preciso consumir. Dependendo da sua situação, não é fácil você atingir O que acontece com a mulher 40 a mais? Por conta dos hormônios. Ela tende a ter uma osteopenia, perda de massa óssea.
Para eu frear isso, eu preciso dar proteína para ela, eu preciso dar cálcio. E você tá Entende? dizendo, então, que essa questão do consumo da proteína veio a partir de estudos de que a gente precisa Também, mas ingerir mais proteínas. com certeza, tá? Mas a gente também tem pressão do mercado. Claro que tem. Eu tenho grandes países aí né, da economia mundial que são produtores que têm indústrias fortíssimas de proteína animal. Então, para eles, essa sementinha, um pinga é letra. É como foi com Entende? a soja, né? Com Como? a soja. Tem um livro maravilhoso que chama O Engodo da Soja. E ele explica como a soja foi vendida para o mundo como um superalimento, porque teve uma superprodução de soja nos Estados Unidos no ano que eu não vou lembrar agora, porque eu leio os livros e eu esqueço. Mas a soja, durante muito tempo, foi considerado um superalimento que fazia super bem, que você poderia trocar por tudo que estaria super legal. Uma pressão da indústria. Bem, a partir da Revolução Industrial, a gente bagunçou todo o coreto, né? Como se diz numa máxima popular. Se bagunçou o coreto. A gente tem, por exemplo, como aqui a gente não tem a pretensão, Mulheres de Terra é nada mais, nada menos que mulheres que sentam e conversam sobre suas perspectivas, sobre suas convicções, sobre os seus conhecimentos embasados mesmo em estudos, em dados, em números, né? Quando eu bati o olho na informação de que o óleo de canola, todo mundo tem uma ideia, paga-se caro pelo óleo de canola. E quando eu falar, não, nem existe canola, porque subentende-se, logo você tem uma ideia, de que o óleo é extraído de uma semente, esse é o processo, né? O óleo é extraído. E gente, me mostra aí o que é a canola. Não existe canola. Na verdade, o óleo de canola é extraído de uma semente de uma flor chamada couza. Mas esse óleo de canola foi um óleo que é uma história longa, mas que lá na Revolução Industrial era usada para máquinas e o que era jogado fora, o desperdício que tinha, eles acabaram fazendo um marketing, porque tá por trás de todo o estrago o marketing bem feito, né? E o óleo de canola passou a ser um óleo precioso, caro e que, na verdade, ele é um danoso. Bom, gente, Luciana, nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente queria falar muito mais com a Luciana. Nossa, eu fiquei aqui caladinho um tempão. Eu vou pedir para a Luciana, para a gente poder fechar, para ela dar algumas dicas, assim, generalistas sobre o que seria ideal que essa mulher que está entrando no período, né, da perimenopausa pode acrescentar na sua alimentação. Então, primeiro, antes disso, eu acho que se reconecte com você mesma, se ame, se perdoe, se permita e se coloque na sua lista dos 5 mais, né? Das 5 prioridades. 5 prioridades do seu checklist. Segundo, faça atividade física. Ponto. Qual? Aquela que inicialmente você acredite que vai conseguir manter. Faça atividade física. Tenha uma atenção à proteína. A gente precisa ter um consumo adequado de proteína. Precisamos ter acesso ao que a gente acha que é básico, mas que a gente está perdendo, que é eu chamo de LFV mais F. Legumes, frutas, verduras e fibras. É o básico bem feito que a gente não está fazendo, não é? E eu preciso ter um olhar diferenciado para os meus exames e a minha sintomatologia, né? Então, eu preciso ter uma atenção ao meu sono, eu preciso observar minha gordura visceral, eu preciso ter um olhar atento aos meus exames, para não sair suplementando tudo que eu vejo na internet, mas existem substâncias que a gente precisa ter atenção, então tem que ter atenção ao cálcio, eu preciso ter atenção à vitamina D,
eu preciso ter atenção ao selênio, eu preciso ter atenção ao magnésio é importantíssimo, eu preciso do ômega 3. Então, existem substâncias que precisam fazer parte da sua alimentação. Ou o ideal, o mundo maravilhoso de Bob, de forma natural. Mas o que não for possível, existem coisas que não são possíveis. A gente não vai conseguir a recomendação pelo natural, a gente precisa suplementar. Mas vai sair suplementando tudo? Não. Eu vou fazer isso de maneira equilibrada e correta. Então, eu preciso ter atenção a esse tipo de substâncias. Eu preciso ter uma alimentação variada, equilibrada, para que eu, lá na frente, tenha menos sintomas. Mas o básico é primeiro comece daqui para depois a gente começar para o lado de fora. Porque senão não dá certo. Muito obrigada. Soraya? Encerramos. Eu não queria encerrar. Confesso que eu não queria encerrar. Eu gostaria muito que a Luciana estivesse com a gente várias outras vezes, em vários outros episódios, porque ela fala sobre várias formas aqui de se cuidar. E que bom seria, né, ter a Luciana aqui para falar de cada uma, né? Porque o quanto isso agrega para a gente como mulher. Fica aqui a nossa gratidão imensa por esse primeiro momento, na expectativa de que esse seja o primeiro mesmo de muitos. E vocês, mulheres 40 a mais, comentem aí, compartilhem, curtam, mas antes de tudo, prestem muita atenção em tudo que foi falado aqui. Se não concordarem, eu também vou achar ótimo, porque a gente aprende também com cada posicionamento contrário que é exposto abaixo nos comentários, então fiquem à vontade. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser felizes. Então, se esse é um espaço que é meu, é seu, é nosso, e aqui a gente pode. É o podcast Mulheres de Terra.